É com alegria que a gente saúda todos vocês, amados irmãos, povo de Deus, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor dessa igreja, o cabeça da igreja, constituído por Deus, o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo, que se doou como Cordeiro de Deus, para assim purificar esse povo, para formar essa igreja, o qual ele é o cabeça. E todos aqueles que ouvem e obedecem os seus ensinamentos, passam a fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, da igreja, passam a ser membro da igreja, todos aqueles que ouvem e que obedecem a palavra do Senhor. Meus irmãos, é com alegria que eu convido vocês, meus amigos, amigas, povo de Deus, a meditar no que é bom. Vocês que gostam de meditar na palavra de Deus com a gente, através desse canal, vamos fazer isso mais uma vez. E hoje nós vamos ler e meditar em uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 até o versículo 10. Do versículo 3 até o 10. Uma epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10. Vamos orar e pedir ao Pai sabedoria, que Ele é quem tem para nos dar essa sabedoria real e verdadeira, porque a sabedoria verdadeira vem do alto, do Pai das luzes, e a gente pede e Ele de graça dá. É de graça que a gente recebeu e recebe essa sabedoria do Pai, como um dom de Deus. Dom é dádiva, pela graça e pela misericórdia. De graça recebestes, de graça dai. Então diz assim a palavra de Deus, mas antes vamos orar e vamos dizer: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Pai, e te glorificamos, porque o Senhor é santo, santo, santo é o teu nome. Senhor da glória, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também. Nós te pedimos, Pai, que através de seu Santo Espírito, o Senhor permaneça conosco, o Espírito Santo, que teu Filho amado assim deixou para a sua igreja, quando ele disse que não nos deixaria órfãos, e nos deixou o Espírito Santo da verdade, para nos ensinar a sua palavra, e através de sua palavra a gente entender, ó Pai, como realmente o Senhor é. Dá-nos sabedoria, todos nós que estamos lendo e meditando a sua palavra aqui. Todos aqueles que estão nos ouvindo através deste veículo de comunicação. Amém, Senhor. Abençoa todos. E meus irmãos, vamos ler essa epístola que Paulo escreveu, e a gente faz uma meditação à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. Título da leitura: Os falsos mestres e os perigos da riqueza terrena. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E daí que nascem a inveja, provocações, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim de parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade. Não existe verdade neles, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo
nem coisa alguma podemos levar dele. Estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Meus irmãos, palavra de Deus, como sempre, infinitamente verdadeira, infinitamente digna da gente ouvir, obedecer, crer, porque são palavras de vida eterna, as palavras de Deus são palavras verdadeiras. Deus enviou Jesus ao mundo para nos trazer as verdades da palavra de Deus. E do mesmo jeito que Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus enviou os seus servos, povo que ele constituiu, membros de sua igreja, aqueles que ouvem e creem a palavra de Deus. Como Jesus disse, verdade é, assim como o Pai me enviou, também vos envio. Sim, que aqui a epístola escrita pelo apóstolo Paulo, um homem escolhido por Deus, transformados, sua velha criatura na nova criatura, Paulo que recebeu uma sabedoria por dentro de Jesus, para assim nos trazer também. E como Pedro foi incumbido como o primeiro a ensinar os judeus, o pessoal da circuncisão, Paulo também foi incumbido para ensinar aos da incircuncisão, que eram os gentios da antiguidade, que hoje não existe mais diferença entre judeus, nem gregos, nem brasileiros, nem argentinos. Todos aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus formam um corpo de Cristo, passa a ser membro do corpo de Cristo. Os que ouvem e obedecem a palavra de Deus são os chamados, porque as promessas do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e trazer arrependido da velha criatura para fazer parte de um povo obediente a Deus, essas promessas é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, disse o apóstolo Pedro lá no dia de Pentecostes, quando a palavra de Deus desceu do céu em línguas repartidas como que de fogo, traduzida e interpretada para todos os povos, línguas e nações. E hoje nós temos a palavra de Deus. Cada nação tem a sua Bíblia Sagrada com a palavra de Deus registrada em sua própria língua. E hoje todas as nações têm a palavra de Deus interpretada na sua própria língua. Então todos aqueles que ouvem, creem e obedecem, são chamados por Deus, faz parte desse corpo de Cristo, isto a nível mundial, isto a nível universal. Meus irmãos, e aqui está o apóstolo ensinando que pessoas que ensinam ganância, por exemplo, não está dentro dos padrões do povo de Deus, que é o que mais Jesus falava também e ensinava a gente não ser gananciosos. Lá em João, capítulo 10, ele fala sobre os mercenários, que os mercenários não têm amor pelas ovelhas, pelo povo que ele toma conta, mas ele tem amor ao dinheiro. Mercenário são pessoas que trabalham com interesses próprios, por dinheiro, e o mercenário não tem amor pelas ovelhas. Jesus disse, verdade é, quando o mercenário vê o perigo, ele corre e deixa as ovelhas, ele foge, porque não tem amor pelas ovelhas. Já o bom pastor, que tem amor pelas ovelhas, no caso Jesus Cristo, nos deu um bom exemplo, que até na hora da morte ele foi fiel ao povo de Deus, o povo que Deus entregou a ele para ser salvo. Morreu e ressuscitou por nós. E os padrões apostólicos são esses que a gente deve seguir.
Apostólico por quê? Porque os apóstolos receberam de Jesus e assim transmitiram, e registrado está com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago. É uma doutrina bíblica, é a doutrina dos apóstolos. A gente chama doutrina dos apóstolos porque os apóstolos receberam do cabeça Jesus Cristo, do Mestre. E o apóstolo Paulo foi um apóstolo que não fez parte dos 12, mas depois da ressurreição de Cristo, ele foi chamado para ensinar aos reis, devido ele ter grande utilidade para o Senhor, ou seja, ele ser um escolhido, como Jesus disse: vai Ananias e ora por Paulo. Ananias quis obstacular, dizer: Senhor, quanto mal esse homem fez à igreja, ele perseguia a igreja, ele persegue. Vai Ananias, disse Jesus, porque esse homem, ele é um eleito para mim. Ele é um vaso escolhido para pregar o evangelho aos gentios, para pregar aos reis. E assim, depois que Jesus transformou Paulo na nova criatura, Paulo passou a ser o apóstolo dos gentios, mais denominado assim, porque não existe diferença entre judeus nem gregos mais. Mas no início, Pedro ficou incumbido de ensinar mais ao povo da circuncisão, aos judeus. Pedro vinha também para os gentios, como veio para Cornélio, ensinar a Cornélio a mando de Deus. Mas a capacidade maior para os gentios, Paulo recebeu de Jesus, e essa epístola foi ele que escreveu. Aí eu, como um líder de igreja, que eu não sou líder, é apenas uma ilustração, digamos assim, eu como líder de igreja, eu como faço parte da igreja, eu sou membro da igreja de Cristo, eu tenho que seguir e obedecer a doutrina apostólica, que é a doutrina bíblica, a doutrina que os apóstolos receberam de Cristo. E o apóstolo Paulo aí dá esses ensinamentos esses que a gente não deve seguir muito as doutrinas dos homens, ou de jeito nenhum, porque as doutrinas e preceitos de homens vêm de contrariedade à palavra de Deus. Mas o apóstolo aí está nos ensinando muito bem a gente seguir a Cristo, seguir as palavras de Jesus, os ensinamentos dele, e não os ensinamentos dos homens. Como é que eu, como um seguidor de Cristo, que Jesus entregou essa doutrina aos apóstolos, para os apóstolos passar para a gente, registrar na Bíblia, e até hoje registrado está nas Escrituras. Por exemplo, uma doutrina que os apóstolos defendiam, o casamento, que é sagrado, o casamento é santo, a bênção dos alimentos, e eles já profetizavam que futuramente ia aparecer pessoas até querendo proibir o casamento, que Deus constituiu o casamento e a bênção dos alimentos para os fiéis. O sexo dentro do casamento é bênção de Deus. A gente tem que defender o casamento, não viver abrasados, e principalmente os líderes de igreja que receberam doutrinas para que fossem melhor que o líder de uma igreja, quer pastor, quer diácono, quer presbítero, seja ele qual for a função que ocupe na igreja, até mesmo os membros. Bom é que ele seja casado. Se tiver condições de viver solteiro, sem pecar, que vivam. Mas os líderes da igreja é necessário que eles sejam casados, marido de uma só mulher, irrepreensível, não sejam dados ao vinho, não sejam gananciosos, não sejam espancador, ignorantes, mas tenha educação e amor com as ovelhas, como assim Jesus amou as ovelhas dele, passou para os discípulos dar essa doutrina, que eles sejam casados e saibam cuidar bem de sua família, primeiramente, de seus filhos, dando a boa doutrina para poder ter condições de educar a igreja de Deus, de governar a igreja de Deus, governar o governo de Jesus,
mas humanamente falando, ele constituiu os pastores, bispos, presbíteros, diáconos, e a estes homens líderes é necessário que eles sejam casados por causa das várias ciladas do adversário, do diabo. Eles sendo bem casados, eles estão mais assim seguros em ter um lar, em doutrinar a igreja de Deus, doutrinar os casais, porque eles têm a vivência de um casamento. Não se pode doutrinar uma coisa só na teoria prática, na teoria sem ter a prática. Teoricamente, um homem solteiro, eu acho que ele não tem condições de aconselhar uma família, um casal, porque ele não vivencia o casamento, ele não vivencia ter filho, ser pai. Então é necessário que ele seja experiente no casamento, porque o casamento é abençoado por Deus e é livre e é independente de outras doutrinas de homens. É uma doutrina de Deus, é uma instituição constituída por Deus, o casamento, para o que o homem dê frutos para Deus. Adorações, por exemplo, o apóstolo Pedro deu um grande exemplo que não se deve adorar a ninguém, nem a nada, a não ser somente a Deus. O apóstolo Pedro, é doutrina apostólica isso aí, não recebeu adoração. Deus enviou ele à casa de Cornélio, um dos gentios, e chegando lá, Cornélio, quando recebeu Pedro, se entusiasmou e foi se ajoelhar nos pés de Pedro. Pedro disse: levante-se, que eu também sou homem igual a você. E Pedro quis dizer e deixou um exemplo que só a Deus se deve dobrar o joelho. Só para Jesus Cristo, que tem autorização de Deus para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que ele é o Senhor. Devemos adorar, nos ajoelhar somente perante o que está sentado no trono, que é o Deus vivo, Criador de todas as coisas, e ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então Pedro deixou esse exemplo para nós. É uma doutrina apostólica. Como é que eu, sendo um cristão obediente à palavra de Deus, obediente a Cristo, a doutrina de Cristo que passou para os apóstolos, e nós que recebemos a doutrina dos apóstolos, Jesus deixou através dos apóstolos, e Pedro, como um dos apóstolos, deixou esse exemplo. Pedro não recebeu, e nem um servo de Deus que entende a palavra de Deus não recebe adoração. Somente o adversário, o diabo, é quem quer usurpar, querer esse direito de adoração que não pertence a ele nem a ninguém, só pertence a Deus. Ora, ele tentou Jesus Cristo, queria adoração para Jesus se ajoelhar perante ele, e Jesus, com toda a palavra de autoridade, expulsou e disse: sai-te, Satanás, vai-te embora, saia de perto de mim, que só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Aí como é que eu, que quero seguir a Bíblia, a doutrina de Cristo, os exemplos de Cristo, os exemplos dos apóstolos que receberam de Jesus, quero adorar sem estar escrito na Bíblia? Quero confessar alguém sentado num confessionário e um ser humano ajoelhado perante mim? Não é melhor, já como ele disse, que a gente confesse os pecados uns aos outros, até comunitário ou sozinho, você confessa seus pecados a Jesus. Quando você se arrepende, você é tocado pelo Espírito Santo quando você faz algo errado, porque você se arrepende, se ajoelhe no seu quarto, peça perdão a Deus, e então a gente pode até, num estilo comunitário, fazer uma confissão a Deus. Arrependidos e confessar em silêncio a Deus, mas em confessar uns aos outros, mas não eu me dizer apostólico, me sento no confessionário e uma fila de gente se ajoelhando nos meus pés de lado, como se eu fosse um Deus. Quem faz isso aí é o usurpador, que quer adoração para ele, que não pertence a ele, mas a adoração só pertence a Deus. Como é que eu digo que sou apostólico e como líder de minha congregação, eu me sento
até com a mitra, como se fosse um rei, e às vezes muitos passam perto de mim, e eu com um anel de ouro no dedo, o povo que não tem conhecimento, e eu querendo fazer a função do adversário, sentado lá, e o povo passa, se ajoelha e beija no meu anel, como se eu fosse um rei, como se eu fosse Deus. Isto não é coisa de quem tem entendimento da palavra de Deus, não. A adoração, todo servo de Deus não aceita adoração, porque sabe que a adoração só pertence a Deus. Se ajoelhar, dobre seus joelhos somente diante de Jesus Cristo, porque Deus autorizou. Todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Está autorizado por Deus ao único Filho de Deus, Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso Salvador. Mais forte ainda, o anjo lá de Apocalipse, nas revelações em Apocalipse, João foi revelado quando viu o anjo. João também quis se entusiasmar e quis se prostrar diante do anjo para adorar. O anjo disse: não faças tal, não faça isso, se levanta. Eu sou apenas um conservo teu dos santos profetas. Eu sou um conservo de todos aqueles que ouvem e que guardam a palavra de Deus. Adore a Deus. Ai daquele anjo se tivesse recebido adoração. E ai daqueles que recebem adoração. Ficam sentados e o povo se ajoelhando perante ele, recebendo confissões dos pecados, que não é assim. Confesse seus pecados ao Senhor. Se arrependam. A gente pode confessar uns aos outros num estilo comunitário, numa confissão de fé ao Pai. Se arrependa de seus pecados e confesse a Deus, mas não se ajoelhe diante de homens. Que homem nenhum, carne e sangue, é digno de adoração. Nenhum ser humano é digno que a gente dobre nosso joelho perante a Ele, mas somente a Deus. Quem quer ensinar isso é doutrina demoníaca. O demônio é quem quer usurpar, é quem quer esse direito que não lhe pertence, mas que só pertence a Deus. E Jesus deu um exemplo para mim e para você, dizendo: vai-te, afasta-te de mim, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Adoração somente ao Deus vivo. Tantas outras doutrinas que Jesus disse. Jesus disse que muitas vezes os seres humanos se perdem porque deixam de ouvir a palavra de Deus para dar ouvido às doutrinas de homens. E vão chegar lá enganados, muitos, aqueles que deixaram de dar crédito aos ensinamentos de Jesus, para dar ouvidos aos ensinamentos de homens, que até contrário é a doutrina de Jesus. Esses vão chegar lá enganados e vão dizer: Senhor, Senhor, eu não fiz isso em seu nome, até demônios eu expulsei, eu andei em procissões acompanhando imagens de escultura, a sua mãe em procissão eu acompanhei. Onde é que a Bíblia diz que nós temos uma mãe espiritual? Nós temos um pai e uma mãe segundo a carne e o sangue. Mas onde é que na Bíblia fala que nós temos uma mãe espiritual? Nós temos um só Senhor, nós temos um só Deus, um só Espírito, um só batismo, nós fomos chamados para ser batizados. A Bíblia diz assim e assim é. A Bíblia não diz que nós temos uma senhora espiritualmente falando. Quando você se casa aqui na terra, a sua esposa é a sua senhora e você é o senhor dela, mas no sentido carnal aqui, porque o casamento é santo. Uma mulher casada, ela é uma senhora de bem. Um homem casado, que é esposo de uma só mulher, a mulher é esposa de um só homem, é um casal de senhor e de senhora, mas segundo a carne e o sangue, espiritualmente nós não temos uma senhora, porque a Bíblia não relata nenhuma parte. A Bíblia diz que nós temos um Senhor, um único Senhor, um só Deus que age por todos, sobre todos e para todos. Mas quando chegar lá, muita gente ainda vai chegar lá, porque deixaram de ouvir a palavra de Deus e dão crédito àqueles que dizem que nós temos uma Nossa Senhora, que nós temos uma Santa Rita de Cássia, que nós temos. Vai procurar esse povo lá e não vai encontrar em ninguém. Vai encontrar
um povo espiritual que serviram a Deus aqui na terra e que receberam corpos angelicais iguais aos anjos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque o carne e o sangue não vai herdar o reino dos céus. Tanto José como Maria, os dois serviram a Deus. Maria foi uma grande mulher abençoada, obediente à palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, reconheceu Deus como Senhor dela, como Deus dela e Salvador dela. Minha alma se alegra no Senhor, meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Maria vai receber um corpo angelical, igual aos anjos no céu. José também do mesmo jeito. E lá não vai existir diferença de sexo, porque lá nem se casam, nem se dão em casamento, mas são iguais aos anjos de Deus no céu, os que ressuscitarão para a glória, os que ressuscitarão para a vida, aqueles que nasceram de novo aqui na terra, foram obedientes a Deus até a morte, e morte quando chega o tempo determinado por Deus, e na vinda de Cristo todos vão ressuscitar. Aqueles que obedeceram a palavra de Deus para a glória ressuscitarão, vida eterna, gozo eterno, vão receber corpos espirituais, angelicais, todos iguais, tanto os homens como as mulheres aqui da terra que serviram a Deus e obedeceram, não vão ressuscitar em carne e sangue, mas vão ressuscitar em corpos incorruptíveis, corpos lavados e remidos no sangue de Cristo, e vão servir a Deus em espírito e em verdade, como aqui na terra já serve, mas lá vão receber corpos iguais aos anjos de Deus no céu. Não se casam nem se dão em casamento. Porém, muitos vão chegar lá procurando uma senhora. Senhor, Senhor, cadê Nossa Senhora? Que Nossa Senhora? Na minha palavra você viu isso nos meus ensinamentos, nos ensinamentos dos meus ungidos, que eu autorizei escrever e ficar registrado na Bíblia. Você viu isso lá? Não. Aprender com uma liderança humana que nem conhecimento bíblico tinha, e se tinha propositalmente fez porque servia a outros deuses e não ao Deus Criador do céu e da terra, porque os que servem ao Deus Criador do céu e da terra doutrinam e ensinam os ensinamentos de Jesus Cristo. A doutrina apostólica é essa que está aqui. Pedro não recebeu adoração. Pedro foi um homem casado, porque também aqueles que não dão crédito ao casamento, eles defendem o celibato para os líderes de igreja. E a palavra de Deus não ensina que é mais fácil você servir a Deus solteiro, mas se você tiver condições de viver solteiro, mas não a liderança. A liderança é necessário que sejam casados, que tenham experiência vividas com a esposa, tenham uma experiência vivenciada com filhos, para poder aconselhar os casais. Porque isso aí são coisas que a gente não pode aconselhar segundo a teoria, teoricamente, não. Mas tem que vivenciar, tem que ser um bom pai de família, casado com uma só mulher, bom pai, que saiba educar seus filhos, que seja irrepreensível, não dado a muito vinho, que não seja ganancioso, porque tudo a gente recebeu de graça de Deus, não precisa estar com ganância, porque a ganância e o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E muitos têm se desviado da fé, muitos têm se desviado, os que estão determinados para isso, os que estão determinados para, de olho gordo, de pensamentos errados, optar pela ganância, pelas coisas materiais, pelas riquezas terrenas. E aqueles que trocam os ensinamentos de Deus pelas riquezas terrenas, e não é bom negócio, porque aqui se acaba e aqui é passageiro. Mas muitos vão chegar lá enganados, procurando uma senhora, vai dizer: Senhor, Senhor, não te acompanhei nas procissões, acompanhei, louvei e glorifiquei o Senhor em cima daquele andor feito de gesso, feito de barro. Aí a minha palavra não dizia que aquilo era abominação, não está escrito que eu nunca falei em segredo em lugar nenhum da terra, mas sempre convidei a descendência, o meu povo,
para me servir em espírito e em verdade, e não mandei vocês se afastarem das nações que nada sabem, dos que carregam o lenho de suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar, porque o Deus que não pode salvar são os deuses mortos de escultura, que por natureza não são Deus, mas o Deus único e verdadeiro, o Deus vivo, esse pode, porque é infinitamente em poder, é infinitamente vivo, e Jesus Cristo Salvador, que morreu e ressuscitou, vivo está, e o povo de Deus receberam vida e vida em abundância em Cristo. Por isso que Deus disse: eu não sou Deus dos mortos, mas sou Deus dos vivos, o Deus daqueles que receberam vida e vida em abundância em Cristo. Meus irmãos, vamos deixar de dar ouvidos às mentiras, doutrinas e preceitos humanos. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, pedir a Deus sabedoria, conhecer o Deus vivo, Criador de todas as coisas, conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo, que está autorizado por Deus para nos ensinar e nos dar vida eterna. Crer e obedecer a palavra de Deus, se arrepender das obras pecaminosas do mundo, sair da morte pela vida, pedir a Deus para fazer isso, porque Jesus tira da morte para a vida no momento que você passa a crer e obedecer a palavra de Deus. Você sai da morte para a vida, você sai das trevas para a luz, e você é salvo em Cristo no momento que você crê e obedece os ensinamentos de Jesus. Mas você deixar de crer na verdade, que é a palavra de Deus, para crer nas doutrinas e preceitos do homem, é caminho errado. E quando chegar lá, Jesus vai dizer: não foi em meu nome que vocês me seguiram. Vocês sempre seguiram as doutrinas e preceitos humanos. Os meus ensinamentos eu deixei registrado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Examinais as Escrituras e julgais ter nela a vossa salvação, disse Jesus. Mais uma vez ele disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Tem que conhecer a Bíblia para poder conhecer Deus através de Jesus Cristo. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus comigo esteja e com todos vocês, ouvintes desse canal. Deus abençoe vocês e a sua família, seus descendentes. Ouçam a palavra de Deus. Tenha a Bíblia em sua casa. Peça a Deus sede para beber de graça da água da vida que Cristo dá, que é a palavra e é o entendimento dado pelo Espírito Santo. Peça a Deus fome espiritual para se alimentar da palavra de Deus, vocação para ouvir a palavra de Deus e se alimentar da palavra de Deus, porque não só do pão físico vive o homem, mas o homem espiritual vive eternamente de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna. É o pão vivo que desceu do céu através de Cristo. Quem se alimenta da palavra de Deus e obedece ela, vive eternamente para a honra e glória do Pai. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor. Amém.